ninguém tem mais nada para dizer. E eu continuo a pedir oração pela minha família, ok? Espero que vocês não se esqueçam de mim. Tenho um grupo muito fervoroso. É de uma irmã lá, é uma esposa de um pastor. Tem o grupo de quartas-feiras. E hoje aquilo é quente, hein? Quando começa, aquilo é quente. E eu sinto que realmente faz efeito. Como diz também a Bíblia, que a oração de um justo faz muito. Então devemos continuar a orar uns pelos outros, sinceramente. Bom, irmãos, hoje queria continuar, na verdade, na segunda parte do nosso tema, justificação pela fé. E eu tenho pensado o seguinte: é melhor dar um pouquinho um passo para trás, porque nós temos que falar sobre história. Nós temos que entender contra quem nós combatemos. Nós temos que entender o nosso inimigo. E então, como tenho alguns amigos também, que são católicos, muitos evangélicos, então eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada um pouquinho para trás e falar sobre a história. Com quem é que o ser humano tem a ver? Bom, então a história em si começa o seguinte: o Jó fala disso, Jó capítulo 38 fala sobre esse assunto. O verso 7 diz o seguinte: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. Somente neste verso podemos entender uma alegria plena que havia no céu. Havia algo que era de uma expressão maravilhosa. Os filhos de Deus jubilavam, cantavam e davam glória a Deus. Assim como também o profeta Isaías também fala, dá para nos entendermos um pouquinho sobre o aspecto, não é, da alegria dos anjos a estarem na presença de Deus. Isto fica em Isaías capítulo 6, o verso 2 diz que serafins estavam por cima dele, ou seja, do trono de Deus, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o seu rosto e com 2 asas cobriam os seus pés e com 2 voavam. Quantas asas contaram? 6 asas. Estes aqui diz que eram serafins, mas haviam também os querubins. E nós vamos falar sobre o Satanás, que era um querubim, que guardava a arca de Deus. Estava junto a Deus. Realmente esse querubim, ele tinha toda a felicidade do mundo, podemos dizer. Até um dia, portanto, nesse aspecto, quando a gente fala sobre esse aspecto, nós podemos entender também de que no céu, os anjos de Deus, portanto, entendemos do jogo que eram alegres e cantavam e louvavam ao Senhor. E quando nós vamos no Salmo 103, ainda nos falam sobre os anjos do Senhor na presença de Deus. E o verso 20, Salmo 103, o verso 20, se vocês puderem me acompanhar, se vocês quiserem tomar nota, porque é muito importante esse tempo para a gente saber com quem está a combater. Portanto, o verso 20 falam sobre os anjos do Senhor e diz o seguinte: bendizei o Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo à voz da sua palavra. De quem é que os anjos obedeciam à voz? Da palavra de Deus. Eles tinham prazer em obedecer. E eles amavam a Deus. Tinham prazer de estar na sua presença. Portanto, a palavra de Deus aqui diz que os anjos de Deus tinham prazer em guardar os seus mandamentos. Vejam só aqui que eu queria pôr em parênteses isso, porque nós vamos falar mais sobre esse assunto. Por quê? Porque o inimigo de Deus, que era um anjo, que era um querubim, se levantou contra a justiça de Deus, que eram os seus próprios mandamentos. E então esse anjo querubim, nós entendemos que um dia ele estava na presença de Deus, e para isso eu convido os irmãos a irem na carta do Ezequiel, capítulo 28. Aqui faz uma relação do rei do Tiro, mas, na verdade, fala sobre o Lucifer, que Isaías 14 fala o seu nome, que era o Lucifer, o anjo da guarda, que era o querubim
que estava ao lado da arca do Senhor. E aqui diz que esse querubim, no verso 14, diz que tu eras um querubim ungido para cobrir e te estabeleci no Monte Santo de Deus, estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. Ou seja, era um anjo que Deus estabeleceu e ungiu para cobrir. E ele estava a cobrir a arca de Deus. A proteção, em cobrir, fala sobre a proteção que ele trazia tanto para a arca, e o que havia dentro da arca, na verdade, eram os 10 mandamentos. Ou seja, era um protetor, um anjo protetor que gostava de estar na presença de Deus, amava a Deus e guardava os seus mandamentos. Quando a gente fala, quando continuamos com a história, no verso 15, nós entendemos que este anjo, aconteceu algo com ele. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Bom, nós entendemos aqui que ele foi criado, é um anjo que foi criado por Deus, e ele foi pelos primeiros anjos que foi criado. Nós temos um livro inspirado por Deus que diz que ele tinha na verdade, ele tinha uma posição depois de Cristo. É só para nós entendermos o elevado, a elevação, né, da sua postura no céu. Então era um anjo respeitado, era um querubim que tinha autoridade também. Pronto, obrigado. É isso que diz no verso 13. Eu não queria só prolongar a história, vamos passar diretamente ao assunto. Muito obrigado que estão comigo. Então, no verso 15, entendemos que um dia se achou iniquidade nele. O que é iniquidade? O verso 16 já nos dá o resultado e a resposta. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste. Portanto, a iniquidade também é pecado. E nós entendemos isso, e eu quero já deixar claro isso, quando vamos à carta de 1 de João, para nós entendermos o que é que aconteceu com esse querubim. Na carta de 1 João, o verso 3, o capítulo 3, verso 4, nós encontramos o seguinte. Nós encontramos a definição, na verdade, a definição para a iniquidade e a definição para o pecado. E nós entendemos isso quando lemos no verso 4 da primeira carta de João, e diz, qualquer que pratica o pecado, faz o quê? Transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. Entendemos até agora, fomos lá no Salmo 103, entendemos que os anjos de Deus guardavam, amavam a Deus, guardavam os seus mandamentos. Um dia, vamos ler Isaías 14, se levantou no seu coração um desejo ímpio. E isso é chamado de iniquidade, de pecado. E ele está a cobiçar o trono de Deus. Isaías 14, já vamos ler aí um texto. Então, ele cobiça, transgrida o 10º mandamento, que estava dentro da arca, que ele cobria, que ele guardava, que ele protegava. E ele se levanta contra Deus. E ele quer ser como Deus. Mas antes disto, entendemos que tanto a iniquidade como o pecado nos leva à transgressão dos mandamentos de Deus. Para o nosso tema sobre a justificação pela fé e obras, nós precisamos pôr uma estrutura, uma base muito forte para isso, porque nós vamos falar muito. Aliás, eu decidi ser, pela graça de Deus e pelo seu poder, né, uma pessoa que enaltece, engrandece os mandamentos do Senhor. Há hoje no mundo muitas pessoas, infelizmente, que rebaixam a lei do Senhor. Está episediada nos pés, hoje em dia. E é por isso que temos que entender a história, o que aconteceu com esse querubim. Porque, na verdade, primeiramente o pecado começou no céu. E foi por meio desse anjo cobridor. Então, aqui a palavra do Senhor diz que pecado é a transgressão dos mandamentos. E se nós vamos na primeira carta de João, capítulo 5, o verso 17, diz: toda a iniquidade é pecado. Toda iniquidade é pecado. Então, nós voltamos ao assunto no Ezequiel. Esse anjo transgrediu diretamente o mandamento do Senhor. Pecaste, diz aqui a palavra do Senhor. Verso 17 do Ezequiel, capítulo 28, a palavra do Senhor diz assim: elevou-se no teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor,
Por terra te lancei, diante dos reis te pus para que olhem para ti. E no verso 18, já vem com uma profecia sobre esse anjo, que vai acontecer com ele no final. E aqui a palavra do Senhor diz: pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Na verdade, no final, queridos irmãos e amigos, no final o Satanás vai receber a sentença. Isto já é uma profecia para o final. Por quê? Por causa da iniquidade, por causa do pecado que se levantou no seu coração. E podemos ver essa expressão em Isaías capítulo 14. Nós vamos ler aqui 2 versos para nós entendermos a história. O verso 13 em diante diz assim, aliás, o verso 12 é muito importante, eu tenho aqui uma tradução muito boa, que chama que a luz da alva, tem outras traduções, e o verso 12 diz: como caís desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva. Então já lhe dá um nome, Lúcifer. Então o nome desse anjo, antes de ser chamado Satanás, tá? O diabo chamava como? Lúcifer. Então o que aconteceu com ele? O verso 3 diz: e tu disseste no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei ao lado do norte. Vamos entender isso até aqui. Portanto, nós temos que entender o sentido das estrelas. Não vamos esquecer disso, porque nós vamos depois em Apocalipse, capítulo 12, e vamos entender que realmente, quando se trata na profecia, ou na carta de João, nesse caso, o verso 7, o capítulo 38, verso 7, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam. Portanto, aqui trata de filhos de Deus, são os anjos de Deus. Estrelas é igual a anjos, né? E então aqui dizia no seu coração, o verso 3 dizia 14, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima dos anjos, estrelas, de Deus, exaltarei o meu trono acima dos anjos, e no monte da congregação me assentarei ao lado do norte. O verso 14, o seu coração ainda se levantou ainda mais dos anjos, queria ser semelhante ao Altíssimo, subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, diz aqui. Portanto, essa iniquidade, é este o pecado que se levantou no seu coração. Queria ser igual a Deus, ou melhor, acima de Deus. Estão entendendo? Então, algo aconteceu tremendo. E ele recebeu a sua sentença. E nós entendemos da história, em Apocalipse capítulo 12, a palavra do Senhor diz que houve uma guerra no céu. E vamos ver o que aconteceu. Portanto, esse anjo levantou-se no seu coração um pecado, a iniquidade, tá? Por causa da sua formosura, por causa do seu orgulho, certo? Por causa da sua posição, ele adulterou, né, o trono de Deus, profanou e queria o trono de Deus, certo? Então agora nós entendemos que Deus não deixou que isso ficasse assim. Um Deus que é um Deus de amor, é um Deus de paciência, longanimidade, pleno de compaixão. Lhe deu um tempo de graça, na verdade, um tempo de espera para que Lúcifer viesse o seu erro. Mas nós sabemos da história que não aconteceu isso. O Lúcifer ainda continuou com o seu desejo no coração e então ele teve que sair do céu. Aliás, ele foi afugentado. Vamos ver como é que diz aqui. Quando lemos em Apocalipse capítulo 12, o verso 9, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. E ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com eles. O verso 4, e na sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Ou seja, nós entendemos da carta do Jó que as estrelas está a se tratar sobre os anjos. Então, ele levou com ele a terceira parte do céu dos anjos. Ele conseguiu dar a volta na sua cabeça, né? E os fez também transgredir os mandamentos do Senhor. E caíram juntamente com ele. Foram lançados para a terra, diz aqui o Senhor. Então, queridos, o que é que está a acontecer na verdade? Na verdade é que não havia pecador no céu. Deus não podia permitir que algum pecador permanecesse no céu.
Então ele foi lançado para a terra. Nós conhecemos da história, a história do Gênesis capítulo 2. Lembra-se que nós lemos aqui, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente. Tá? Não esqueçam a palavra, a antiga serpente. Por quê? Porque Gênesis não fala sobre Satanás. Ele somente fala sobre uma serpente que ele foi ter com a Eva. E a Eva começou, deu a volta na sua cabeça e fez, pôs no seu coração o desejo de cobiçar. Vamos ler rapidinho. Olha aqui. Como é que ele conseguiu? É astuto. O inimigo é astuto, irmãos. Portanto, eu quero que nós entendamos isso. Com o que é que nós temos que lidar? É o diabo, é astuto. A primeira de Pedro, capítulo 5, diz que ele é um leão que anda a ranger para agarrar alguém, para comer, para destruí-lo. Então, é este o seu trabalho desde que saiu lá dos altos dos céus. Mas ele começou o seu trabalho com uma pessoa maravilhosa, que foi criada perfeita à imagem de Deus, e o fez pecar. Então vamos ver porque é que nós temos que odiar o pecado e juntamente com o pecado odiar o Satanás. Tá? Temos que odiar o Satanás. Nós temos que pôr inimizade com ele, porque Deus é que mandou. De agora em diante sereis inimigos um com o outro. Vamos ler isso. Diz aqui assim. Portanto, verso 7. O Senhor forma do pó da terra o Adão. E depois o Senhor criou a Eva, a sua esposa. E no verso 15, vamos adiantar. E tomou o Senhor Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Portanto, ele era o rei, ele era o príncipe, certo? Era o guardador do jardim do Éden. E no verso 16 em diante, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comerás, certamente morrerás. Isto foi uma sentença direta. E com amor Deus falou isso para o seu filho, quem criou a sua imagem. No dia que comerás, certamente morrerás. Ou seja, aquela árvore era uma bênção ou uma maldição que estava lá no Éden. O que é que vocês acham? Aquela árvore, na verdade, irmãos, aquela árvore era um teste da sua fé. Era um teste da sua fé. Era um teste que ele tinha que ser provado de alguma maneira. Deus queria, por meio daquela árvore, do conhecimento do bem e do mal, testar a fé do Adão e da Eva. E então no capítulo 3 já começa a história e disse que ora o serpente era mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, e é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? O serpente agora começou a dizer, Deus é um mentiroso, não acredita nele, vai na minha conversa. Olha aqui. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comermos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comerás dele, nem nele tocarás para que não morais. Era aqui que eu queria chegar. Não somente comer, mas tocar. Já recebias a sentença da morte. A Eva falava a verdade? Falava a verdade. Agora, o que aconteceu realmente? Agora, o Satanás... Certo? Nós já lemos que o dragão, o serpente e o Satanás, a antiga serpente, diz assim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, já lemos no verso 4, então a serpente disse à mulher, certamente não morrerás. Irmãos, é sobre isso que nós vamos combater vários temas. A pregação, digamos assim, o evangelho eterno, entre aspas, que se prega no mundo, eu chamo de um evangelho barato. Pode ser que eu erro, mas não sei. É um evangelho que não presta. Ou seja, se a verdade em si tem mentira, ela pode permanecer verdade? Eu acho que não. O meu pai às vezes faz comparação com uma pinga de veneno. Se deixar cair num copo, você vai beber dessa água? Eu não vou beber dessa água, porque aquela água está envenenada.
Então, queridos, temos que tomar muita atenção, porque essa serpente que começou a iniquidade, o pecado com ele no céu, ele agora queria levar essa feitura, era algo criado com carinho, algo perfeito, a sua imagem. E ele agora queria corrompê-lo. Então o Satanás queria corromper o Adão e Eva. E ele conseguiu? Conseguiu sim. E ele hoje em dia está a conseguir multidões de pessoas corrompem com a mentira. Podes comer do fruto, podes conhecer o pecado, porque não vais morrer. Isso é um perigo tanto para os do mundo, como para nós também. Eu queria trazer esse assunto também para nós, porque nós também, muitas das vezes, nos aventuramos a andar nos maus caminhos do Senhor. Quando nós entendemos que isso fez como que o Senhor tomasse a decisão, né, por causa do pecado, para cumprir com o plano de salvação. Tinha que ver com a sua vida. Deus tinha que dar a sua vida para aquele que, na verdade, ele transgrediu e ele pisou a sua palavra. Então, queridos, nós temos que entender que temos que haver com nós não estamos a lutar. Nós vamos ler esse verso. O que eu quero levar em conta aqui para nós, nós não estamos a batalhar contra a humanidade, contra a carne. Como é que diz aqui o Efésios capítulo 6? Porque não temos que lutar, o verso 12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E depois o conselho de Deus vem para nós dizer assim: portanto, tomais toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Revestivos de toda a armadura, diz o Senhor aqui, para que possais estar firmes contra as astúcias ciladas do diabo. Queridos, o diabo ainda hoje trabalha. No mundo cristão hoje parece que não tem mais diabo. E até no nosso meio, muitas das vezes, passamos por alto que existe um inimigo de Deus que quer derrotar-nos. E nós temos que entender que ele está a levar a luta com muita força e poder. É como diz aqui Apocalipse, onde nós lemos 12, Apocalipse 12, nos revela, na verdade, o trabalho do inimigo hoje. E aqui diz, portanto, nós lemos que nós temos que lutar contra as potestades e as hostes celestiais. E aqui no capítulo 12 da Apocalipse, depois que ele foi lançado para a terra, e ele começou a astúcia, digamos assim, com o primeiro par maravilhoso que Deus criou com as suas mãos, um par maravilhoso, perfeito, a sua imagem foi criado. Então nós entendemos aqui que o Satanás agora começa a lutar contra um povo que ele odeia de todo o coração. E quando nós lemos o verso 12, por isso, alegrai-vos no céu, e vós que nele habitais. E agora a palavra vem com uma sentença do ai. Ai dos que habitam na terra e no mar. Porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Portanto, nós ficamos a saber até agora sobre o trabalho do inimigo, sobre a sua obra, que ele começou lá no céu, sobre a sua iniquidade, sobre o seu pecado, e nós estamos a combater contra um inimigo de Deus. Nós entendemos que ele derrotou Adão e Eva e os fez cair, e ele continua a mesma pregação, come e certamente não morrerás. E a mesma pregação continua hoje. E o Satanás hoje está direcionado diretamente contra quem? O verso 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Contra quem o Satanás está a fazer hoje, agora, batalha, irmãos?
contra a igreja. Portanto, na profecia, a mulher, a igreja. Nós não vamos tratar disso agora porque leva um bocadinho de tempo. Mas nós temos que entender contra quem o Satanás está a batalhar. E ele levantou-se contra os seus mandamentos, contra os mandamentos santos do Senhor, lá no céu. E agora está a batalhar contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Temos que entender isso. Temos que levar a sério isso. Porque nós fazemos parte desse povo. Nós dizemos que somos o povo que amamos a Cristo. Nós dizemos que somos o povo que guarda os mandamentos de Deus. E aqueles que amam a Cristo, já citei de outra vez, vou citar outra vez, e vou citar muitas vezes, até você se fartar. João 14, 15. O que é que diz aí, irmãos? Por favor, vá lá, vocês também conhecem. Temos que ler a Bíblia? O que é que diz aí, irmão Mireles? João 14, 15. Sobre os mandamentos. Muito bem. Aquele que diz que me ama, guarda os meus mandamentos. Portanto, queridos, nós amamos, somos um povo que amamos a Deus. E guardamos os seus mandamentos porque nós amamos a Cristo. Eu não vou começar a falar sobre o assunto, né? Mas para a próxima vamos entrar num outro tema que tem a ver com os mandamentos do Senhor. Nós vamos nos direcionar contra o povo de Deus que realmente guarda os seus mandamentos. E nós vamos ver se realmente fazemos parte desse povo. Porque se nós não fizermos parte desse povo, então nós vamos ser perdidos eternamente. Porque aqui diz isso. Apocalipse 14, 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Eu gostaria de concluir esse tema aqui com uma promessa que se encontra na Apocalipse 22. Uma promessa que Cristo prometeu para você e para mim. Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham o direito à árvore da vida e possam entrar nas cidades pelas portas. Amém? Queridos, eu quero entrar na cidade pelas portas. Por isso, eu quero amar a Jesus de todo o coração. E pelo poder de Cristo, eu vou poder guardar os mandamentos. Você quer isso? Você quer entrar pelas portas das cidades santas? Então, se você quer, você tem que meter na cabeça que você está a lutar contra o inimigo de Deus, que odeia o povo que guarda os mandamentos. Na verdade, ele queria trocar, mudar a Constituição divina lá no céu. Nós vamos estudar no próximo tema que a lei do Senhor é a base do seu trono. A lei é a justiça, a lei é eterna. Como Deus é eterno. Irmãos, é algo sério. Vamos levar isto a sério. Temos que lutar contra o inimigo de Deus. E temos que dar todas as forças que Deus nos deu, que Deus nos concedeu, todos os dons que Deus nos concedeu. Temos que pôr em prática, em ação, para lutar contra o inimigo de Deus. Aquele que continua a lutar no céu e continua aqui, começou a lutar no céu e continua a lutar na terra. É sobre este que nós vamos lutar. E nós temos que ter ódio contra o pecado, odiar o pecado e odiar o inimigo, porque Deus falou assim. É o último verso que eu vou falar com vocês. O último verso. Capítulo 3, Gênesis capítulo 3, verso 15. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui trata sobre a mulher, que é a igreja, e sobre o Satanás, que no final ele vai ser destruído. E ele conseguiu na história ferir o calcanhar. Nós vamos também falar sobre isso num outro tema. Mas nós temos que ter inimizade, porque Deus é que vai pôr essa inimizade. Nós temos que ser inimigos do Satanás. Porque ou nós somos amigos de Deus, ou somos inimigos de Deus. Ou somos amigos do diabo e somos inimigos de Deus. A escolha está à sua decisão. Que o Senhor possa nos ajudar, que nós possamos realmente, pela sua força, pelo seu poder, tomar a decisão de estar do lado do Senhor. Amém? Que o Senhor nos ajude para isso. Amém.